Vamos falar sobre como surgem as ideias e como a gente pode amadurecer esse insight que geralmente a gente tem e, de fato, transformar isso num conteúdo? Para começar, a gente tem que pontuar que as ideias não surgem com a hora marcada. A gente não consegue sentar numa cadeira e falar, pô, agora eu quero ter ideia. Não é assim que funciona. Na realidade, as ideias elas surgem no momento ou nos momentos que a gente menos espera. Então é sobre isso que a gente vai falar e tratar aqui nesse vídeo. O que realmente influencia, né, no surgimento aí das ideias, como as ideias surgem na nossa cabeça e principalmente como a gente pega esses insights e transforma de fato num conteúdo que vai para as redes sociais. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui no vídeo, eu acho muito importante isso e válido, é justamente o que eu disse no começo, de que as coisas não funcionam quando a gente quer. Eu, por exemplo, não consigo sentar ali na minha mesa e, enfim, deixa eu ter ideias aqui. Não é assim que funciona. Pode ser que para outras pessoas funcione de uma outra maneira, mas eu tenho certeza que para a maioria, na verdade, não consegue sentar numa mesa, eu não consigo, e separar um tempo para ter ideia. Não é assim que funciona. Eu confesso que eu tento às vezes, porque não é sempre que a gente tem, principalmente quando a gente não cuida dos insights que vem na nossa cabeça, mas não é sempre que a gente tem ideia e a gente precisa criar conteúdo. Então, às vezes, eu me coloco numa situação de tipo, não, deixa eu me forçar a ter ideia aqui. E, gente, não funciona. Na maioria das vezes não funciona e quando sai alguma coisa, não é a melhor coisa que a gente consegue criar e elaborar. Então, o que eu recomendo para vocês? Prestar atenção no teu contexto de vida, no teu dia a dia, porque as melhores ideias surgem não no ambiente que a gente se propõe para criar conteúdo ou para ter uma ideia, mas justamente no dia a dia, nas coisas corriqueiras, nas coisas que a gente faz e às vezes nem percebe, coisas simples mesmo. Então, a primeira coisa que eu te recomendo é começar a prestar atenção nas coisas que vêm na sua cabeça quando você está fazendo outras coisas a não ser produzir conteúdo. Quando eu preciso criar conteúdo por morar sozinho e por várias vezes limpar minha casa, eu gosto de... Na verdade, quando eu preciso criar conteúdo, eu penso, acho que tá na hora de lavar o banheiro aqui de casa. Porque a maioria das minhas ideias é quando eu tô limpando casa, quando eu tô lavando o banheiro. E uma outra situação também que me faz ter vários insights, assim, surge muita ideia, é no exato momento que eu acordo. A primeira coisa que vem na minha cabeça assim que eu acordo são ideias de conteúdos, são insights mesmo que vem. E aí é bom a gente... Eu vou falar com mais calma aqui ao decorrer do vídeo, mas aí já é importante falar que as ideias não chegam prontas na nossa cabeça. A gente precisa trabalhar isso depois. Qual que é a fórmula para que uma boa ideia venha na nossa mente, na nossa cabeça? É o seguinte, é muito simples e eu espero que você consiga entender. A ideia ela surge a partir de uma combinação de dois fatores. O primeiro é o teu repertório. É as coisas que você passou durante a tua vida, os livros que você leu, os filmes que você assistiu, as conversas que você teve, as coisas ruins e as coisas boas pelo qual você passou, né, durante a tua vida. Enfim, é justamente tudo o que te aconteceu para que você se tornasse a pessoa que você é hoje. E a segunda coisa é o seu contexto de vida atual, é as coisas que você está passando no momento. E aí tudo isso se une e as ideias surgem a partir daí. Então é essa combinação. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Passado, repertório, tudo que você viveu e as coisas que você está vivendo no momento e que juntas elas contribuem, né, para que você consiga ter ideias e, de fato, compartilhar coisas, compartilhar posicionamento, no caso, compartilhar e criar conteúdo. Eu não consigo ser preciso aqui para falar para vocês o papel do nosso subconsciente no nosso contexto de vida, nas coisas que a gente... na nossa vivência mesmo. Mas uma coisa eu sei e eu consigo te garantir, que o nosso subconsciente é a máquina que faz mesmo que as coisas aconteçam. E aí, quando a gente afirma, né, que as melhores ideias surgem quando a gente menos espera, é porque o nosso subconsciente está trabalhando. E quando a gente não tem essa pressão de, por exemplo, eu preciso criar esse conteúdo, eu preciso de uma ideia, a gente está pressionando nosso subconsciente, nossa mente, enfim, a produzir algo. E essa pressão é prejudicial. Quando a gente faz isso, quando o nosso cérebro, né, faz isso de uma forma tranquila mesmo, sem pressão, a gente de fato consegue também ter melhores ideias. Então é dessa forma que o nosso subconsciente ajuda nessa questão de ter ideias, de ter boas ideias. Um outro ponto também que contribui muito para que as ideias surjam, aqui nesse bloco a gente está falando de fato sobre como as ideias surgem,
é justamente prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Nós que falamos sobre produção de conteúdo, a gente fala muito sobre o olhar do criador, o olhar de fato prestar atenção de uma forma diferente, sempre com essa questão de, nossa, será que isso pode virar conteúdo? De repente você está numa fila que está demorando muito tempo para você ser atendido, no caso você é um político, de oposição, por exemplo, e está numa fila da prefeitura para resolver alguma coisa. Você entende que passando por essa situação você consegue ter uma ideia a partir daquilo ali, daquela vivência tua? Por exemplo, criar um conteúdo falando sobre a falta de agilidade no atendimento de alguma repartição da prefeitura. Então, assim, é uma situação que você viveu, que se você não tiver esse olhar do criador aí ativado, passa despercebido. E pensa só, o quanto isso é bom para um político, por exemplo, de oposição, falar sobre isso. Porque pensa só o quantas pessoas passam por isso todos os dias e o quanto isso pode gerar conexão. É mais uma daquelas coisas que eu sempre falo. Nem sempre você precisa de uma obra ou de grandes acontecimentos para criar conteúdo. Uma simples fila que você pega ali, que de fato está ali te atrasando a vida, que poderia ser ter mais agilidade, você consegue criar um conteúdo que vai se conectar de uma forma muito simples com várias pessoas que está passando por aquilo ali. Então, essa é uma outra, o último ponto para que você preste atenção em como as ideias surgem. Começa a prestar atenção no que está acontecendo à sua volta, tá? Isso é primordial, assim, se você quiser criar conteúdo e quiser se posicionar na internet. Agora que a gente já falou sobre como as ideias surgem, eu preciso falar para você coisas que, de repente, eu já tenha até falado dentro da mentoria, que é começar a anotar as coisas, gente. Não dá para achar que a gente vai se lembrar de tudo a todo tempo, quando a gente precisar. Não funciona dessa forma. Então, assim, a gente tem todo o trabalho para ter ideia e geralmente as boas ideias surgem do nada, como eu disse. Se a gente não parar para anotar, passou 20 minutos e a gente já esqueceu. Então eu vou entrar um pouco nesse ponto e reforçar ainda mais essa questão. Às vezes a ideia ela vem de uma forma superficial, um tópico ali que você precisa trabalhar melhor depois. Às vezes a ideia vem de uma maneira mais completa. Quantos carrosséis eu já sentei e escrevi, em 1 minuto, todos os slides assim, do carrossel, porque a ideia já veio pronta. Mas também, quantas vezes eu já perdi ideia por justamente não anotar. Por exemplo, quando a ideia vem pronta, o que eu acho que é interessante fazer? Gravar um áudio no WhatsApp, para mim mesmo, por exemplo, falando tudo que veio na minha cabeça. E aí eu começo a falar, porque assim eu não perco nenhum detalhe, nada que veio na minha cabeça e que depois vai passar despercebido. Quando é um tópico só, por exemplo, anota num caderno, anota num bloco de notas. É isso, entendeu? A questão é anotar. Eu já falei isso várias vezes dentro da mentoria. Se a gente não anota, a gente perde boas pautas, boas ideias, coisas boas, que podem virar conteúdo. No geral é isso. É assim que a ideia surge, é assim que... Não tem segredo, gente. Não tem... a pessoa é muito criativa, criou um conteúdo mirabolante, assim, muito bom, que funcionou na internet. Gente, todo mundo que dá certo na internet, o conteúdo parte a partir disso, entendeu? Não tem segredo. Agora a gente precisa partir para uma segunda etapa, porque a ideia ela surge, só que a gente precisa colocar a mão na massa para produzir. E para que esse conteúdo seja publicado, a gente precisa trabalhar essa ideia que surgiu. Como é que a gente incrementa essa ideia? Como é que a gente torna essa ideia, o que está na nossa cabeça, palpável? É isso que a gente vai falar no próximo vídeo, na verdade, na continuação desse vídeo, lá dentro da plataforma. Então eu já te deixo o recado aqui. Se você ainda não é mentorado, eu vou deixar o link. Entra lá no site para conhecer e quem sabe ser um mentorado, entrar para o Política na Real, que tem justamente essa ideia de trazer as coisas de um jeito mais fácil, trazer a política para a realidade, Política na real, certo? Então é isso, a gente continua esse vídeo dentro da mentoria.